caso que aconteceu, daquela pastora que se diz que é pastora, que pastora não existe, não é chamado pastora, né? Não titulamos pastora, nós titulamos como pastor, né? Chamamos de pastor para o homem, porque é mandamento de Deus, foi ofício de Deus, Deus enviou para ser pastor, para pastorear, para ajudar no rebanho da sua igreja. Então ele recebe o ofício de pastor, mas não mulher não recebe o ofício de pastor. Então não existe pastora, existe pastor. Porque o apóstolo Paulo ele nos ensina que todas as mulheres fiquem na igreja, em silêncio. Então, as mulheres não podem administrar, as mulheres não podem ser pastora, não podem ser pregadora, as mulheres não podem ensinar, não pode. É o mandamento do Senhor, a Bíblia diz que é o mandamento do Senhor. Então, irmão, o que significa isso? Significa rebeldia, significa desobediência à palavra de Deus, não está obedecendo os padrões da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, estão deixando de obedecer. Então as coisas vêm à tona sobre as nossas vidas, vêm à tona para que nós venhamos nos acordar, vem à tona para nós despertar. Então isso está acontecendo porque é a voz de Deus, é Deus falando através da sua natureza, Deus falando através do homem, Deus falando através dos seus pregadores, Deus falando através dos pastores, dos ministros de Deus. Deus está falando, Deus não para de nos alertar. Ele vai nos alertar quando o perigo está se aproximando. Ele nos alerta. Ele nunca nos deixa na mão. Ele sempre vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Isso ele deu essa promessa para nós, que ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele o Noé, ele foi, né, o precursor do dilúvio, né? O precursor do dilúvio, que viria o dilúvio. Ele que dizia que viria o dilúvio, ele dizia que vinha o dilúvio. E o povo não dava atento à palavra que Moisés falava. Noé, ele foi um homem sujeito igual a nós, com as suas paixões. Noé foi um homem que era reto e temente a Deus, no meio daquelas pessoas, daquela gente, daquela época dele, no tempo da sua vida antiga, que ele estava aqui na terra, no meio do seu temporâneo. Ele era o homem mais sábio, mais inteligente de qualquer um daquela época, porque ele ouviu a voz de Deus. Então quem ouve a voz de Deus é sábio. Quem ouve a voz de Deus é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, não é uma pessoa nécia. Não é uma pessoa nécia. Não é um louco, né? Não é um louco, é uma pessoa que está bem da sua mente, está bem da sua consciência, raciocina bem, ele está bem raciocinado quando ele ouve a voz de Deus. Agora, quando você não ouve a voz de Deus, você é louco. Por isso, a Bíblia diz sobre as 10 virgens, que 5 eram prudentes, mas as outras 5 eram loucas. Por quê? Porque não deram ouvido à voz de Deus. A Bíblia mandou um homem chamado Elias para a face da terra. E Elias veio e falou contra Isabel, falou contra o seu marido, falou contra os profetas de Baal, falou contra a idolatria, falou contra o paganismo ali, foi falado ali
por Elias. Elias era o precursor da vinda de Eliseu. Era o precursor. Então viria outro depois de Elias. Quem seria? Eliseu. Eliseu veio. E a Bíblia diz que Elias, ele teve que lutar com todos os profetas de Baal e outros profetas. Ele teve que lutar. Não com espada, não com lança, não com escudo, mas ele lutou, pelejou com a palavra de Deus. Ele pelejou com a fé que ele tinha em Deus. Então, meus irmãos, nós vamos sempre defender o Evangelho, vamos sempre defender a doutrina de Deus, vamos sempre defender as coisas de Deus. Então, defenda as coisas de Deus. Elias foi o defensor da palavra de Deus. Ele tomou aquela causa de Deus, ele tomou em suas mãos. Ele enfrentou os 400 profetas de Baal para mostrar que Deus era Deus em Israel. Deus era Deus em Israel. Então você sabe, conhece a história de Elias. E Elias, antes dele ir assunto ao céu, antes dele ser arrebatado, transportado ali pelaquela carruagem de fogo, e o remoinho levou ele, antes dele ter ido, ele lançou a sua capa, e o precursor dele, né? O precursor dele que estava diante dele, que vamos dizer que ele seja o discípulo dele, que era o discípulo dele. Elias estava ensinando Eliseu como Eliseu ia se comportar, como Eliseu ele ia agir, como Eliseu ia enfrentar. Eliseu via tudo que Elias fazia, tudo que o seu mestre fazia. Eliseu ficou de olho, ficava prestando atenção, ele ficava olhando, observando. Veja bem que quando Elias pegou a sua capa e lançou ali no Rio Jordão, e o Jordão se abriu, Eliseu estava ali observando como Elias estava fazendo, pegando a sua capa e jogando ali no Rio Jordão, e o Jordão se abrindo ali. Meu Deus, que milagre ali. Eliseu estava vendo ali, e talvez no coração dele ardia tanto ali no coração dele, que ele desejava ser como Elias. Poxa, quem dera que eu pudesse ser igual meu mestre. Mas Deus já tinha falado para Elias que Elias que Eliseu ia ficar no lugar de Elias. Então Eliseu, ele foi o precursor de Elias. E sempre vem um precursor, irmão. Sempre vem um precursor. Veja bem. Então Eliseu fez mais milagres do que Elias. Foi tremendo os milagres que Eliseu fez. Ele fez muitos milagres. E fez um milagre a qual que eu vejo assim, né? Um milagre que nós, tendo fé, fará mesmo aquele milagre que Elias fez. Estava ali um machado, e aquele machado tinha caído dentro d'água, e o seu dono daquele machado queria encontrar aquele machado, queria buscar aquele machado. E ele se lembra, eu creio que ele se lembra de Elias, que estava ali perto dele. Ele diz: Elias, meu senhor, olha, eu perdi a minha ferramenta. E Elias foi lá, não falou nada, não xingou nada, ele só fez crer na fé. Ele cria na fé, Elias. Em tudo Elias cria. Quando as coisas estavam dando errado, Elias não murmurava, Elias não se batia, não, Elias só pensava que Deus era com ele, e era com ele. Então ele pegou ali uma vara, tirou uma vara ali de um pau,
e ali naquele pau ali ele esticou e colocou um negócio, mas ele colocou e o martelo flutuou, o machado flutuou como isopor. Então, meus irmãos, a fé, assim há uma fé para você fazer milagre, há uma fé sobre a tua vida, e há uma fé também que tu deve conservar esta fé, a fé da tua salvação. Tu tem que ter fé para a salvação. São 3 fés que tem que nos acompanhar. A fé de fazer milagres, sinais, prodígio e maravilha, e a fé da tua salvação. A fé de você ser salvo. Ser salvo. Para você ser salvo, você tem que seguir os mandamentos de Deus. Para você ser salvo, você tem que seguir a doutrina de Deus. Para você ser salvo, você tem que seguir o cumprimento da palavra de Deus. Então, para você ser salvo, você tem que examinar a Escritura. O Senhor diz assim na sua palavra: examinar a Escritura, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, para nós ser salvos, temos que ler a Bíblia para nós adquirir a vida eterna. E para nós termos a fé do arrebatamento, é nós crermos que nós vamos ser arrebatados. São esses 3 itens: a fé de fazer milagre, a fé da salvação e a fé do arrebatamento. A fé do arrebatamento, ela tem que estar em nós, ela tem que nos seguir. E veja bem, a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. A bondade, a misericórdia e a compaixão. São 3 itens também que vai nos seguir. Então, e nós também temos espírito, alma e corpo. 3. Veja bem. E para nós sermos salvos, para nós sair daqui desta terra, precisamos também desses itens também. Precisamos ter esses itens. Porque nós somos feitos espírito, alma e corpo. E todos esses 3 itens precisa também. Para nós termos uma vida plena com Deus. Para nós termos essa vida plena com Deus. Então, a fé de Noé era uma fé inabalável. Deus disse para Noé que Noé era para construir uma arca. E a Bíblia diz que Noé estava construindo a arca. E aquelas pessoas do lado de Noé, talvez, zombavam de Noé. Mas é interessante que Noé creu em Deus pelo motivo de que ele creu em Deus, porque ele estava construindo a arca. Então, se ele estava construindo a arca, era porque ele estava crendo em Deus. Ele estava crendo em Deus, que Deus ia matar o dilúvio. E ele não deixou de construir aquela arca. E ele foi construindo a arca, mas cada batida ali na madeira que ele batia era uma crítica. Ele recebia muita crítica. Talvez diziam para ele: Noé, para de estar fazendo esse barco aí, Noé. Começavam a dar risada, começavam a mostrar ali, né, algo ali para Noé, para que Noé se chateasse, Noé pegasse o martelo. Isso é verdade, né? É verdade, isso aí isso é coisa minha, né? Isso é coisa minha, coisa da minha cabeça. Mas Noé não falou nada disso. Noé foi até o fim. Noé foi o precursor da justiça. Noé foi o maior pregador que existiu naquela época. Naquela época não, até hoje. Noé é reconhecido como o maior pregador.
Porque Noé não salvou somente ele, que entrou na arca, mas também salvou a sua casa, salvou sua família, salvou seus filhos. Noé, ele, na hora dele estar construindo a arca, ele não pensou em só ele mesmo, não só em si. Ele pensou também nos seus filhos, na sua casa, na sua família. Ele pensou também. E Noé, depois de construir a arca, a Bíblia disse Noé, entra na arca, tu e tua família, né? Entra na arca, tua esposa, teus filhos e a nora dos teus filhos. Então eles entraram na arca. Veja bem que depois de 7 dias, a chuva veio, o dilúvio veio, depois de 7 dias. Nós vamos ter uma grande tribulação aqui na terra, uma grande